Certa vez, Olacir de Moraes falou que com tanta riqueza no Brasil, só se formos muito incompetentes para não nos tornarmos um país de primeiro mundo. Após 30 anos, parece que por falência da República, não nos tornamos de fato a potência que ele previa. Mas para quem não conhece ou nunca ouviu falar de Olacir de Moraes, vale lembrar, foi ele o empresário brasileiro considerado o rei da soja, o maior produtor individual desta tão almejada leguminosa no mundo inteiro. Foi ele quem levou o cultivo da planta originária da China e do Japão para o Cerrado do Mato Grosso. Isto em 1973. Mesmo que essa já fosse produzida de alguma forma há mais de 100 anos no sul do país. Desde então, da visão perspicaz do empresário, a soja é o principal produto exportado pelo Brasil. Só para se ter uma ideia, a cada 100 dólares exportados, 14 são de soja. Um mercado em evolução constante, que alia tecnologia de ponta, mão de obra qualificada e associações preocupadas em pesquisa e melhorias. Uma cadeia que movimenta 70 bilhões de dólares, com algo superior a 113 milhões de toneladas ao ano. Hoje, se assumimos o protagonismo na produção e exportação mundial de soja, deve-se efetivamente ao trabalho de empresários como o meu convidado Bartolomeu Braz, presidente da AproSoja, Associação Brasileira de Produtores de Soja. Ele, um jovem de 55 anos, acredita que, além de país do futuro, deveríamos carregar a alcunha de país da soja, pois se o Brasil não chegou ao primeiro mundo, a soja já chegou. Senhores internautas e telespectadores, o nosso programa Vamos Falar do Brasil, hoje tem a alegria de trazer um grande nome do agronegócio brasileiro. Aí está o senhor Bartolomeu Braz Pereira, presidente da AproSoja, foi também presidente da FAEG, que é a Federação dos Agricultores do Estado de Goiás, e também do IPA, que é o Instituto Pensar Agro. Bartolomeu, você está falando de onde? Que hoje nós estamos num encontro virtual. Você não está aqui comigo no estúdio. Esse sorriso vem de que parte do Brasil? Josebal, é uma satisfação estar com vocês aqui, né? Batendo esse papo, mostrando um pouco, né, do nosso agro brasileiro, da cadeia de soja, principalmente, o que ela representa, né, para o nosso país, para a geração de emprego, enfim, para o bem do Brasil. Então, eu estou em Goiás, né? Eu estou no município aqui próximo a Brasília, no entorno de Brasília, justamente no campo de produção, plantando milho, colhendo soja e plantando milho ao mesmo tempo. Então, esse é o nosso papel nesse momento, José Paulo. Ok, mas você é goiano ou é um dos aventureiros que foram para o Brasil Central e mudaram o país? Eu sou quase goiano, eu sou de Minas Gerais, né? Minha família é mineira, nós viemos para cá no meados do século passado, meus pais, e eu estou aqui também, também de fora, mas muito próximo aqui, né? As mesmas culturas, mesma cultura, mesma raiz aqui. Bartolomeu, eu fiquei impressionado quando eu li sobre o IPA, o Instituto Pensar Agro, e vi que com mais de 40 entidades que o integram, é uma entidade que tem uma importância muito grande no esclarecimento do parlamento brasileiro, é isso? É isso, Joseval. O IPA é o Instituto Pensar Agropecuário, né? É o instituto que pensa pelo setor, né? Ali são desenhados e projetados, né, o que é de interessante para o campo,
temas que são debatidos, projetos de leis que entram no Congresso Nacional, que precisam ser modelados, né? E o Instituto IPA, ao qual tem mais de 40 entidades, 45 entidades do agronegócio brasileiro, não somente da agropecuária, ali envolve a indústria também, envolve algumas instituições como Sistema S, de banco, enfim. Então, tudo que o agro debate está ali dentro do IPA. Então, a gente analisa projetos, coloca projetos tanto no Senado como na Câmara dos Deputados também junto aos ministérios, né, nós temos uma ação direta dentro dos ministérios, todos os ministérios aí que são mais ligados, o MAPA, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, o Ministério dos Transportes é um que a gente solicita bastante devido ao fator logística do país, o Ministério do Meio Ambiente, enfim, são vários ministérios, né, e hoje também os Relações Exteriores, né, um dos ministérios que está tendo bastante proximidade com a gente, né, nessa semana mesmo eu fiz uma webinar com a Embaixada da Itália, onde a Itália ela aumentou, né, no ano, mais de 170% a importação dos nossos produtos aqui do Brasil, na cadeia soja, para aquele país. Então, tudo isso, o IPA, ele trabalha ali para que o bem do agropecuária, para que projetos que venham atrapalhar o desenvolvimento do agro, a expansão dessas cadeias do agro, né? Lá estão todas as cadeias do agro, não somente a soja, lá você tem a cadeia da carne, lá você tem a cadeia do algodão, lá você tem a cadeia do milho, você tem a cadeia da fruticultura, do alho, da batata, enfim, todas as cadeias da laranja, todas estão ali dentro, debatendo, porque 90% dos assuntos são comuns, então alguns a gente diverge, né? A gente debate lá dentro, acha uma solução e leva isso de pronto à mão ao Congresso Nacional. Quando é de parte do Senado, nós temos os senadores engajados na frente parlamentar, ou quando é da Câmara dos Deputados, a gente tem sempre um presidente, hoje o atual presidente é o Sérgio Souza, que está deputado pelo Paraná, que tem uma bancada muito forte do agro. Então, quando a gente leva e debate esses projetos, a gente leva até a nossa diretoria e a diretoria também da frente parlamentar, e ali sim é levado ao Congresso para que essa grande frente, a frente composta por mais de 300 parlamentares na Câmara e no Senado, ela debate e leva os nossos projetos. Mas são projetos respeitando as nossas leis, são projetos que quer o bem para o Brasil. Então, a bancada agropecuária ou bancada ruralista, como é falada aí pela grande mídia, ela tem um papel fundamental para o desenvolvimento do interior do Brasil. Eu sempre falo, a interiorização do Brasil passou primeiro pelas cadeias de soja, carne, arroz, logo no início, e hoje está na maior transformação de tecnologias, e é onde assim, absorve mais tecnologia no mundo, aqui no interior do Brasil. Agora vocês pensam, nós fizemos uma abertura de colheita em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, onde nós teve o início, né, o primeiro modelo de plataforma maior do mundo foi desenvolvida ali, naquela região do Mato Piba, que a gente fala. Essa foi até no Piauí. Então, isso mostra esse agro, tanto que ele está avançado, e às vezes a cidade não conhece muito bem, até falo isso, e às vezes as pessoas assustam, mas é importante a população saber. Então, o IPA, ele faz esse trabalho. O IPA, ele é o nosso braço direito ali, ele debate, ele leva projetos que fazem o bem para todos. Então, a função do IPA é pensar por nós também. Isso é uma equipe técnica muito bem formada lá. Mas você é produtor de soja, exclusivamente de soja, aí em Goiás? Sim, eu sou produtor de soja, né? Sou produtor de milho, sou produtor de sorgo, também produzo feijão. A gente tem uma diversidade de produção. Hoje tem duas cadeias que são ligadas diretamente, é a de soja e milho. Então, a gente faz agora, nós estamos colhendo soja, e nesse mesmo espaço que nós estamos tirando soja, aproveitando esse mesmo período de chuva, nós estamos plantando uma segunda safra nesse momento. Uma segunda safra é a safra de milho.
A safra de milho é a que abastece o Brasil, né? Que abastece as carnes de aves, suínos, bovinos, enfim. Esse milho é muito importante para as pessoas dentro do Brasil, para ter um alimento barato. As pessoas estão falando, a carne está muito cara, a carne de boi está muito cara, mas a carne de frango não está cara. A carne de frango você tem um bom acesso a ela, graças a essa produção de milho que vem nessa segunda safra e atende aí as expectativas da agroindústria processadora de carne, dos nossos as aves, suínos, enfim, e ela leva até a mesa do consumidor com preço acessível. A carne de boi ela ficou um pouco mais uma carne mais nobre, né? Hoje o mundo inteiro quer essa carne no Brasil, mas mesmo assim ainda ela é acessível ao Brasil e tenho certeza que o momento que estamos passando é uma turbulência, mas logo, logo nós teremos aí preços mais baixos aos nossos consumidores. A soja é um espanto, é um espetáculo da produção brasileira. Como é que foi? Os senhores estão começando a colher ou terminando a colheita, não sei. Como é que foi a produção esse ano? Olha, nós estamos no meio da colheita, nem chegamos no meio da colheita ainda. Esse ano nós tivemos aí um atraso no plantio, né? A chuva iniciou um pouco mais tarde, então nós tivemos um atraso no plantio da safra, né? Que era para ser semeadas no meado de setembro, até meados de outubro, e isso demorou e começou em meados de outubro e foi até meados de novembro. Então, houve um atraso, né? Está acontecendo agora uma correria no campo, né? Nós temos que tirar uma safra, nós temos janela. Essa janela as pessoas não entendem muito bem, mas é um período muito curto para a soja colocar o milho, para que as chuvas que são limitadas a cada ano, né? Ela tem um período limitado também, de 6, 7 meses, dependendo da região. Nós temos que aproveitar essas duas safras, plantando, colhendo rápido, plantando rápido e fazendo a segunda safra. Então, nós estamos chegando ao meio dessa safra. A soja ela é fundamental aí para o Brasil e também para os campos brasileiros. Os campos brasileiros, eles não tinham aptidão para a agricultura, principalmente a região centro, centro-norte, o cerrado brasileiro é muito pobre, então ele não tinha essa aptidão. Então, graças à soja, né, graças à pesquisa e esse produtor rural que tem essa capacidade diferente de todo mundo de produzir em solos que praticamente não são viáveis. E aí transformou esses cerrados, né, em terras pobres para terras ricas, né, terras que levam alimentos com qualidade hoje a mais de 150 países do mundo. Então, esse é um fator muito importante para a soja no Brasil. A soja, eu digo que sem ela, nós não seríamos esse grande país produtor de alimento no mundo hoje, com toda certeza. E é lógico, sem esse produtor, porque eu sempre falo, esse dia nós estávamos debatendo aí sobre vendas de terra para estrangeiros, se vamos vender ou não. Eu falei, olha, o que nós temos de melhor aqui não são as terras, são os produtores rurais. A exemplo disso, cito o Paraguai. O Paraguai só houve desenvolvimento na soja depois que os produtores brasileiros foram para lá. Então, a gente tem um diferencial aqui, que é esse homem do campo, que ele sai das adversidades, ele vê à frente, às vezes, dos outros, trabalha muito, mas faz o resultado, como você está vendo aí, o Brasil no segundo ano se tornando o maior protagonista mundial desta oleaginosa que é a soja. Nós deveremos colher esse ano mais de 130 milhões de toneladas e com exportação no complexo soja em mais de 100 milhões de toneladas. O mundo até assusta com a gente, mas graças a Deus e graças ao empreendedorismo, à ciência e à tecnologia, nós estamos conseguindo o de melhor que tem no mundo em produção agrícola, principalmente na cadeia de soja. Bartolomeu, antigamente o grande drama do produtor brasileiro, eu também sou da roça, era que quando chegava a colheita o preço do produto caía. Isso acabou, você falou que nós vamos produzir 130 milhões de toneladas e o preço internacional se mantém? Olha, Joséval, isso mudou. Você é do campo, meus pais também do campo, e isso mudou muito, né? Antes você ofertava tudo que você tinha durante a colheita, né? Olha, estamos chegando com a colheita, então vou ofertar isso, vou ofertar essa safra de soja, vou ofertar essa safra de milho, e hoje isso mudou. Hoje nós temos um mercado futuro, né, que é muito dinâmico, né? As bolsas que operam e auxiliam os produtores, principalmente a Bolsa de Chicago nos Estados Unidos, a B3 no Brasil também, e outros
instrumentos que a gente operam aqui na troca de insumos, né? A gente faz a venda antecipada. Nós estamos vendendo a safra 2022 já. A 2021 ela foi negociada já partes, né? Então, a gente já está fazendo o planejamento da safra 2022. Então, é muito dinâmico esse mercado. Então, isso meio que escalonou. Então, você tem um preço médio e a gente trabalha muito com consultoria para que a gente possa fazer um bom negócio e não deixar tudo para a última hora, igual faziam nossos pais e avós, viu, Josival? Você já destacou, e é evidente que isso aconteceu, a tecnologia foi espetacular no assessoramento do produtor brasileiro e também no enriquecimento, creio que não só da planta, mas também do solo. Isso é uma tecnologia brasileira ou é importada? Olha, Josival, ela é brasileira. Nós tivemos que importar as tecnologias de sementes, tanto de milho como soja, foram desenvolvidas na Europa, nos Estados Unidos, para clima temperado. Como se você poderia plantar uma soja ou um milho que vem de um clima temperado, de um clima ali certinho, onde tem todas as estações do ano. Chegou aqui no Brasil, nós temos duas, que é a seca e a chuva, principalmente na grande produção brasileira. Então, aí nós tivemos que adaptar, né? Aí veio o papel importante da nossa Embrapa, que é a maior empresa de pesquisa do mundo, né? Criada aí no governo militar ainda, na época de Alisson Polinelli e outros que teve essa visão de fazer essa empresa de pesquisa, até porque nós não sabíamos o que fazer com esse Brasil. O Dr. Alisson Polinelli, grande amigo nosso, vai ser indicado pelo Prêmio Nobel da Paz agora, um grande líder, ele foi um dos criadores dessa pesquisa, dessa empresa, para que nós pudéssemos trazer essas variedades, adaptá-las aqui, né, usando os nossos produtores rurais, as nossas propriedades rurais, né. Nós tivemos que desenvolver a calagem, né, o calcário, o gesso, para melhorar esse solo, e a pesquisa, ela foi fundamental, a pesquisa brasileira, ela foi fundamental para isso. Até porque o que aconteceu foi muito rápido, né? Em pouco mais de 30 e poucos anos, nós saímos aí de um mero importador, né? Importador de alimentos, o Brasil era um grande importador, para o maior exportador do mundo, graças ao investimento que foi em pesquisa e tecnologia, e esse não tem retorno. Esse tem retorno. Esse é viável quando se investe bem. A gente sabe que a Coreia do Sul investiu em educação, teve resultado. O Brasil investiu em tecnologia, ciência aqui e pesquisa no campo e está tendo resultado também. Então, essa pesquisa é nossa e graças a esses valorosos cientistas e aos nossos produtores rurais brasileiros. Bartolomeu, se a pergunta for inocente demais, você perdoa, porque a gente não tem essa profundidade de conhecimento que você tem. Mas o brasileiro, e eu me incluo, não sabe o que é soja ainda, porque ela não está no nosso prato de feijão, de arroz, de carne. A soja é usada para quê na produção mundial? É para o prato de comida ou o que mais? Olha, ela é usada praticamente em toda a alimentação do dia a dia das pessoas, né? Ela está no óleo. O óleo, praticamente, do brasileiro é de soja, né? O óleo de comida. Você tem todas as carnes que você consome hoje, tanto a carne de suíno, de frango, de boi, e de aquicultura, peixe e outras ovelhas, enfim. Elas têm ali uma parte de soja. A soja é a melhor e maior fonte de proteína para as carnes que tem no mundo. É a proteína mais acessível. Por isso que a China adora a nossa soja, porque é uma fonte de proteína muito acessível, ela faz muito bem para o ser humano. Infelizmente, nós não temos a cultura de comer soja, porque ela é nova aqui. Essa soja ela veio da China, veio do Oriente, então a gente não come a soja ali igual o feijão de cada dia. Mas o japonês, o chinês, come muita soja in natura, essa soja ali do grão que sai e come. A gente come aqui na fazenda, faz tropeiro também, é uma delícia, mas vocês aí das cidades ainda não conhecem. Deve até procurar entender melhor e comer, porque é uma comida muito saudável, principalmente para os homens, né? Para evitar câncer de próstata e tudo. E ela é usada também em várias outras, nos cosméticos hoje, ela é usada até em pneus hoje de automóvel. O biodiesel, né? Que purifica
o ar dos ônibus aí das grandes cidades. Grande parte desses ônibus, eles usam biodiesel. O biodiesel é um diesel extremamente limpo, né? Ele diminui essas fumaças que tinha aí nos ônibus. Então, hoje, com o biodiesel de soja, que é uma grande parte, ele entra no diesel para melhorar, a diminuir essa poluição. Então, o biodiesel é um fator muito importante que tem, que é usado da soja também. Então, ele vai desde a alimentação, né, ali, coisas de alimentação dos nossos animais, de vários outros derivados, e chega também até os nossos combustíveis. Então, ela é primordial hoje, eu falo, na vida de nós brasileiros. Então, há um débito de vocês, que vocês estão muito ligados à China, ao mundo moderno, e o IPA ligado ao parlamento, mas vocês estão esquecendo de nós, que queremos conhecer isso que vocês consomem. Deixe os deputados, vem nos ensinar a comer soja. O seu IPA pode ter esse trabalho, eu acho, não pode? Sim, sim, nós temos também. Você citou no início, eu ainda sou diretor da Federação da Agricultura. Nós temos na Federação da Agricultura um trabalho de receitas do campo, né? Muitos desses pratos são desenvolvidos com soja. Então, esse livro do campo, ele está acessível aí pela web também. Ele é bastante interessante. É muito simples fazer. Então, eu vejo que dá para a gente fazer um dia aí. Nós temos pessoas muito capacitadas. Se você quiser fazer um programa um dia somente com a culinária da soja, nós levamos aí algumas pessoas e eles vão fazer. E vocês vão adorar, viu Josival? Não, eu estava pensando em levar você para Ana Maria, no Mais Você na Globo, para ensinar a receita de soja para nós, ela que é especialista nisso. Mas deixando de lado uma última pergunta, porque nós vamos tratar também de outros produtos, para a curiosidade brasileira. A soja é um alimento, é um produto natural, ou ele é transgênico, há muito tóxico, muito veneno para matar as pragas da soja? Como é que é isso na produção? Eu sempre cito a soja brasileira é a soja mais sustentável do mundo. Tanto na qualidade, né, dos grãos, tanto é que eu até falo, a vitrine da soja do Brasil. Primeiro, a nossa soja é vendida, né? Põe ali, é igual colocar, as pessoas da cidade sabem, colocar a picanha do mesmo preço do colchão duro, a picanha vai sair primeiro. Assim é a nossa soja. Ela tem o mesmo preço no mercado internacional do colchão duro, que é a soja americana, que é a argentina e outra, mas ela sai primeiro porque ela tem mais qualidade. Então, é uma soja de bastante qualidade. Ela tem, sim, são variedades, né? Nós temos soja com biotecnologia, que é as transgênicas, né? Elas veio aí para revolucionar. Hoje, o mundo assusta um pouco quando fala de transgênico, não somente aqui no Brasil, mas a nossa própria vacina, ela é transgênica, né? Ela modificou o gene dela. Então, são genes modificados, né? Preparados para produzir, para diminuir o uso de pesticidas, né? Nós diminuímos o uso de pesticida com essa soja com gene modificado. Então, você tem aí uma melhor produtividade, um maior rendimento e um menor uso de insumos agropecuários. Mas quando outras variedades também, que não são biotecnologia, elas também usam insumos, mas esses insumos agropecuários, pesticidas, como se falam, ou alguns agrotóxicos, ou venenos, como falam, são usados com receituário agronômico, todos analisados. A nossa colheita, quando sai do campo, ela é analisada aqui, quando chega no armazém, tanto para consumo interno como para exportação. Existe um controle do próprio mapa, das empresas também. Então, tudo isso é muito bem gerenciado, né, para que sejam feitos os prazos de carência e a população tenha uma vida saudável. A gente sabe disso, que o nosso alimento é saudável. Tanto é que a nossa vida tem melhorado a cada ano e nós estamos vivendo mais, né, José? Você deve viver uns 110 anos depois de começar a comer soja, ou mais. E assim as pessoas. Então, nós temos a soja, nós temos a soja também, José Val, a soja orgânica. Nós temos soja orgânica em escala. É um produto mais caro, é um produto que ele usa mais áreas para plantar, né? Ele acaba... as pessoas falam, por que vocês não produzem só transgênico? Porque nós não tem espaço físico. E nós teríamos que ter quase o dobro do espaço físico nas terras, porque não tem como produzir num país tropical
sem o controle das pragas. Então, você tem que ter esse equilíbrio. Nós temos a soja também orgânica, a qual ela tem um preço quase dobro também, mas ela está disponível. Nós temos agora um novo evento que está acontecendo, que é a soja biológica. A soja biológica, ela está vindo aí com grande força, os nossos produtores têm trabalhado muito sobre como desenvolver essa soja, produzindo essa soja, e isso vai trazer uma economia ao consumidor e menos insumos pesticidas. É a soja biológica, ainda nós estamos fazendo em consórcio com outros produtos pesticida, mas alguns produtores estão fazendo 100% biológica, e em escala, e não perdendo produtividade. Então, o campo, ele inova, ele sempre está inovando ali dentro. Às vezes ele não aparece, mas logo, logo vai vir um resultado, e eu tenho certeza que vai ser satisfatório. Então, a soja é um alimento seguro, a população pode ficar tranquila. As carnes que são usadas, a matéria-prima da soja, os óleos, são saudáveis, são todos examinados, passam por certificação, passam por os maiores rigores europeus, asiáticos, americanos. Então, pode ficar tranquilo. Quando chegar uma soja na sua mesa, dona de casa, sabe que nós produtores aqui fizemos com responsabilidade, porque nós também alimentamos nossa família com a mesma soja que nós produzimos para vocês. Uma última pergunta nesse primeiro quadro aqui do nosso programa, vamos falar do Brasil. Vocês têm todo o amparo do governo, da estrutura de governo, para esse contato internacional na venda do produto? Sim, sim, nós temos um contato diferente que as grandes mídias aí colocam, e alguns organismos internacionais, ONGs, enfim. O próprio Emmanuel Macron fica atacando a gente, o Joe Biden também começou a atacar, mas são fatores políticos ali que desejam, nos seus países, ver o Brasil como o país mais competitivo na produção agrícola, tanto é que os tutores deles são altamente subsidiados naqueles... E quando ele vê nós aqui, sofrendo aqui, porque quando você fala assim, saiu um plano agrícola, ele cobre somente 25% das áreas agricultáveis do Brasil. O restante vem desse dinamismo, do recurso próprio, do bolso, vem dos mercados internacionais. Então, tudo isso faz com que esse produtor brasileiro, essa produção brasileira, se tornou mais competitiva. E ainda, um fator muito importante, totalmente sustentável ambientalmente. Aí eles falam, nós temos que atacar o Brasil, porque senão eles vão cada vez dominar. Eles aprenderam a trabalhar, e nós colocaram os nossos produtores, infelizmente, coitado, nós conhecemos, eu conheço todos os sistemas de produção nos 5 continentes do mundo, eles têm ali muitos subsídios, estão dominados ali, e ficaram acomodados, e não conseguem sair. Então, quando você tem essa situação, você não consegue. E nós temos aí uma relação muito importante, tanto no mapa, que tem as relações internacionais, do Ministério da Agricultura, como também no Ministério das Relações Exteriores, né? Nós trabalhamos diretamente com essa parte de imagem, né? De informações precisas. A gente tem trabalhos de vídeos, e até interessante, uma hora eu posso passar para você, colocar alguns aí, que você vai ver tanto que é interessante. Dados vindo da Embrapa Territorial, do Dr. Evaristo. Então, a gente leva esses vídeos, esses materiais, nós vamos também até essas embaixadas do mundo inteiro, né, com os nossos técnicos, debatemos ali, mostramos realmente o que essa abertura, principalmente nesse governo atual, ela é gigante para nós estamos ali dentro desenhando isso. Nós temos material, para você ver, Josival, direcionado aos continentes. Nossos materiais, todos são com 5, 6, até 7 línguas diferentes. Então, é direcionado aos continentes, onde ali, nós vamos trabalhar com as embaixadas dos países árabes. Aí nós levamos ali, tem o critério de como o boi, de abater a ave, tudo isso é bem feito aqui dentro, e às vezes não é tão aberto aí a população, principalmente a população brasileira que não conhece isso. Mas a relação, ela é muito importante, por isso que se você vê, o pessoal fala assim, mas o Brasil não vai mais vender produto porque está queimando tudo, está acabando com tudo. Nós somos o maior exportador do mundo e não falta cliente para nós, Josebal. O único que não gosta muito de nós é o Emmanuel Macron, mas o resto tudo nos adora. Os outros 190 países. Então, está indo muito bem, essas relações são muito importantes, por isso estamos onde estamos. Mas a França sempre brigou com a gente, antigamente era com as vacas, que era subsidiada lá e aqui não. Não é verdade? Isso aí.
Olha, uma das coisas mais espetaculares da brasilidade é esse encontro com alguém que tem apego ao campo. Estou conhecendo hoje esta figura maravilhosa do Bartolomeu Pereira, que vocês estão vendo aí, a explanação flácida, suave que ele apresentou. E nós vamos continuar daqui a pouco, dentro de instantes. Hoje eu estou aqui para entrevistar você, José Valdo. Prazer estar com vocês aí, muito grande, principalmente falar do Brasil. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. A primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória. Deixou o Palácio do Governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José Valdo, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Também veio Gustavo Junqueira, o nosso secretário da Agricultura. A Secretaria da Agricultura é a mais antiga secretaria do governo do Estado de São Paulo, né? Vem de 1892 e era uma secretaria de desenvolvimento econômico. Também veio o nosso ilustre secretário dos Transportes, João Otaviano Machado Neto. Novas plataformas de tecnologia, como nós falamos das rodovias inteligentes. Se eu consigo conversar com a rodovia, caminhão, em vez de ficar num congestionamento na marginal aqui, eu crio um corredor logístico com uma tarifa diferenciada e naquele corredor ele terá um incentivo tarifário em que a tarifa vai diminuir. Também veio figura extraordinária, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Também veio o ex-ministro, que eu considero ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que vai nos dar um show da história da vida e da natureza. Daqui a pouco vamos ter colhedeiras andando na roça, colhendo 3, 4 colhedeiras manejadas por um único operador no escritório, via satélite. Veio também Luísa Helena. O sucesso nada vem fácil, né? E ninguém
tem sucesso, você está de sucesso. Também veio Raquel Sherazade. Josival Peixoto. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada Raquel. pelo convite. Essa é a primeira entrevista que eu dou depois de sair do SBT Brasil. E um dia eu fui o assunto mais comentado do Twitter. Um telespectador gravou, postou no YouTube e do YouTube ele explodiu. Foi quando o SBT me chamou. Eu vim para São Paulo para conversar, sair daqui com um contrato assinado. Eu não sei fazer teatro, não sei fazer cinema, não sei fazer nada. Eu sou rato de televisão. Só sei fazer televisão. Então eu acho que a televisão é um grande transportador da arte, da cultura. Como os senhores veem também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas e telespectadores, estamos voltando para a segunda etapa do nosso programa Vamos Falar do Brasil, com o senhor Bartolomeu Braz Pereira, um produtor goiano, ligado ao IPA, que é o Instituto Pensar Agro, e um homem que profundamente conhecedor do tema que ele apresenta. Bartolomeu, mas antes de seguir, você falou aí no plantio de milho, logo na sequência do plantio da soja. O milho antigamente só dava a espiga no mês de dezembro para fazer pamonha. Como é que vocês produzem milho no meio do ano? Tem 2 safras? Sim, nós temos 2 safras, né? É um fator determinante para o Brasil ser mais competitivo. Eu sempre falo, ninguém no mundo consegue fazer 2 safras ou até 3 safras. Nós já estamos fazendo uma 3ª safra, Josival, que é a safra de boi. Plantamos a soja, né, em setembro, outubro, tiramos a soja em janeiro, fevereiro e março, e nós plantamos o milho e sorgo e outras culturas que são importantes para a alimentação dos animais. E quando em junho, julho, nós colhemos, né, e já vem ali em consórcio a braquiária ou outra gramínea, que vai ajudar na alimentação no boi, nesses 2, 3 meses que antecedem aquela safra que vai ser plantada novamente. Então, quando você vê isso, quando um americano, um europeu, vê isso acontecer no Brasil, com tanta dinâmica e tanta qualidade, eles assustam. Quando nós trouxemos aqui alguns asiáticos, explicava isso, olha, nós estamos colhendo e plantando. Ele falava assim, mas vocês não estão gradeando, não estão arando a terra, como vocês estão plantando? Eu falei, isso é o nosso sistema de plantio direto na palha, que ele é o maior fenômeno que aconteceu aqui no Cerrado. Quando você tem aquela palha, né, antigamente tinha roça de touca ali, destoqueava, né, Josebal, e plantava ali o milho e o feijão garrado nele ali, e sabe, não, hoje você tem as tecnologias, o sistema de plantio direto, a palha fica ali, você consegue manter todos os micronutrientes naquele solo, e você tem uma segunda safra de milho, que é essa que eu estou falando, que você me perguntou, aonde ela tem um período muito curto de chuva. Mas o que faz ela dar o milho? É esse sistema de plantio direto, onde você põe a palha ali, vai acumulando palha há vários anos, e mantém aquele solo úmido, né, aquela reserva de água. O Brasil é o país que mais aproveita a água no mundo. Isso nós temos dados científicos que mostram isso. O Brasil mais aproveita a água e que mais segura a água. Então, você segura a água no campo ali, aquela água que poderia ser ido de enxurrada, ido para os rios, ia para o mar, ela fica no solo ali, você produz a segunda safra de milho com pouca chuva e ela abastece aí a pamonha que você falou, ela vai chegar aqui só em maio ou junho, Joseval. Então, aquela pamonha não é lógico, nós temos o milho verão também em algumas regiões do Brasil. No Rio Grande do Sul você tem parte de Minas Gerais, mas muito pouco. A grande safra de milho, você vê, nós vamos produzir mais de 110 milhões de toneladas. Quase 85, 90 milhões vem dessa segunda safra. Apenas 25 milhões produz aí nas áreas irrigadas e nessas grandes áreas, nessa safra verão. Mas a pamonha agora, Joseval, a gente come em São João mesmo, né, junto com os nordestinos, que nós plantamos também mais tarde aqui, viu? Bartolomeu, eu fico impressionado quando vejo as imagens das máquinas brasileiras em fila de meia dúzia, 8, 10 máquinas monstruosas
fazendo a colheita da soja, do trigo, do algodão também. Porque eu sou do tempo da enxada, não é? O tempo do que o caboclo chegava, o tempo do colonato, que o patrão perguntava, sua família são quantas enxadas? E colhia mais a família que tivesse maior número de enxada. Eu não sei nem quanto custa cada máquina daquela, mas aquilo, quando eu vejo na televisão, parece os Panzer do Hitler, atacando a Polônia ou a Tchecoslováquia. Como é que o Brasil chegou a esse nível? É investimento, é dinheiro do BNDES, é a cooperativa. De onde vem o financiamento disso? Olha, é um conjunto, né? Nós temos aí a cooperativa que ela aglomera e organiza pequenos e médios produtores, né, para serem competitivos, né? Essa agricultura ela exige muita tecnologia, como você falou. A nossa agricultura brasileira é a que exige mais tecnologia no mundo. Então, para que os pequenos produtores, né, médios produtores, se igualem, né, ao que necessita esse campo brasileiro, eles se organizam em cooperativas, grupos de produtores também, associações de produtores. A associação ela tem mais a função política como a nossa, né? A nossa ela faz as partes políticas lá em Brasília e também nos estados onde tem as nossas entidades AproSoja. Mas as cooperativas fazem esse braço comercial do produtor, organiza ele. Então, você tem várias fontes de recursos. Você tem fontes também do BNDES, né? Eu até falei há pouco para você, 25%, 30% somente do recurso que é usado no nosso agro, né? Hoje o nosso agro está bem claro. Nós vamos faturar esse ano 1 trilhão e 100 bilhão de real no campo. Somente o plano agrícola foi 250 milhões. Então, para você ver como que é o tamanho disso em relação. Aí o produtor, ele também faz o seu investimento próprio, né? O produtor brasileiro, ele é diferenciado. O snob dele é ter uma máquina de tecnologia. Mas não é porque ela é só bonita, não é porque ela é só boa, porque ela é necessária. Então, quando ele tem a sobra, ele investe em melhoria do seu solo, nas terras, e ele investe principalmente em máquinas tecnológicas, em equipamentos tecnológicos, que ele sabe que vai ter resultado. Quanto melhor você alojar suas sementes, quanto melhor você, no prazo melhor, você plantar a sua soja, e no prazo melhor você colher, você terá um melhor rendimento. Então, o produtor brasileiro já tem isso em mente, ele é empreendedor, ele busca sempre inovações tecnológicas, né? E usa os seus recursos naturais, recursos que vêm de fora também. Nós fazemos muito negócio antecipado, como eu estava te falando. Então, esses negócios antecipados entram também equipamentos tecnológicos, de maior tecnologia do mundo inteiro. O Brasil hoje não perde em tecnologia para ninguém, nem para o Cornell Bell, lá nos Estados Unidos, que é o maior centro de tecnologia do mundo, não perde para a Europa jamais, a Europa ficou ultrapassada, a Europa já ficou velha em tecnologia, ela não perde para ninguém a tecnologia do Brasil. Por quê? Porque esse produtor, ele busca sempre inovar e melhorar seu campo. Por isso você vê aquelas máquinas mesmo, Jazela. Aquelas máquinas custam 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4, até 5 milhões de reais, uma máquina daquela que faz um serviço para muitas e muitas pessoas e com qualidade. Então, hoje a vida do campo melhorou muito. O funcionário do campo, ele melhorou muito. Hoje você tem, graças a essa tecnologia, graças a esse desenvolvimento, você tem uma qualidade de vida e um salário muito bom no campo. Eu sempre falo, e a própria FAO nos disse isso. A gente de IDHs, principalmente do interior do Brasil, nos municípios onde se planta soja, o IDH desses municípios, depois de 10 anos de história, sai de baixo e muito baixo para alto e muito alto. Então, o IDH não é produtor rural, o IDH é a dona de casa, é a loja de perfume, é a costureira, é a manicure, é todos que envolvem ali, naquelas cidades que brotaram no interior do Brasil, e tudo isso graças a esse investimento em tecnologia e de melhoria de vida dessas pessoas. Por isso, o interior cada vez mais é importante para o Brasil, igual está acontecendo agora. Se não fosse o interior, a cidade nesse momento estava balançando, viu, Josévaldo? Agora, todo esse espetáculo, não apenas do 1 trilhão de reais que você falou, mas a cena dessas máquinas fazendo a colheita e essa tríplice produção do nosso campo,
o sol constante, a água que nós temos. Isso, evidentemente, acho que assusta o mundo. Acho que por isso que há quase que uma campanha internacional contra o Brasil pelas queimadas e pela destruição da floresta. Você vê isso assim, Bartolomeu? Vejo isso muito como algumas ações políticas, né? Como mencionei aqui no início, alguns ONGs que estão aqui no Brasil que têm outros interesses e não de melhorar a vida da floresta, menos queimada. A gente vê que eles têm outros interesses e a gente fica um pouco assustado com como essa imagem nas grandes mídias é passada para o resto do mundo. Então, a gente está muito com isso. Nós, as associações, gastamos muito com isso, porque nós precisamos mostrar que aquilo não é verdade. E o que está aqui no campo é muito bem feito. Aqui existem leis, né? Leis que estão sendo respeitadas, né? Hoje, para você ver, as pessoas falam, a soja vem do desmatamento. Menos de 1% dessas áreas são áreas que houve desmatamento e que ainda não sabe se é legal ou ilegal. As 99% são áreas consolidadas, respeitando as nossas leis brasileiras, respeitando o Código Florestal. As pessoas da cidade tinham que entender que o único país do mundo que existe Código Florestal é o Brasil, onde você deixa de 20% a 80% da sua propriedade em prol do meio ambiente. E ainda mais, quem zela dessas áreas somos nós, sob responsabilidade de multas pesadas. E um outro fator que a gente vê muito é as queimadas. Nós, no campo hoje, o maior tesouro que nós temos é a palha, são as nossas florestas. Então, a gente tem brigadas de incêndio, bancada por nós mesmos, com essas aeronaves, que no período da seca, nós bancamos ela emergencial, apagar incêndio que vem nas margens da rodovia. 90% dos incêndios vem nas margens das rodovias, infelizmente. Então, isso causa um desequilíbrio muito grande e a gente sofre muito nas queimadas. A gente sofre muito apagando incêndio que não é nosso. E ainda a gente sofre muito com a nossa imagem sendo jogada. Quando nós assistimos uma emissora falar mal de um produtor, aquilo chega a escorrer lágrimas nos olhos, porque nós estamos lutando para que isso não aconteça e nós somos penalizados por situações que a gente não faz aqui no campo. Então, o produtor brasileiro, ele tem responsabilidade e ele cada vez mais está fazendo e tentando mostrar isso à nossa população brasileira, que realmente desconhece isso, mas que é muito importante vocês cada vez virem a esses campos de produção, quando puderem, ir às fazendas de Goiás, de Mato Grosso do Sul, do Nordeste brasileiro, produção de soja no Nordeste. O Nordeste, que era extremamente pobre, extremamente dependente de políticas de governo, hoje as pessoas ali têm o seu salário, a sua vida, o seu carro, a sua moto, o seu lazer. Então, você vê isso diferente. Então, isso é muito importante. Muito importante que as pessoas não são... Quando você vê uma situação de queimada, você pode saber que ali tem um produtor tentando apagar aquele incêndio, porque aquilo vai fazer mais mal para ele do que para qualquer um outro, porque está queimando o principal tesouro dele, que é a palha que mantém o seu solo úmido para plantações futuras. Então, a nossa imagem, é essa imagem que a gente tenta levar a você, cidadão, a você, dona de casa, que o produtor brasileiro, ele é o que mais protege o meio ambiente nesse planeta, em todos os continentes do mundo. Senhores internautas e telespectadores, isso até emociona o jornalista que está voltado para essa questão do meio ambiente. Ele falou no Código Florestal, que é único no mundo, mas na Constituição do Brasil, o artigo 225, está lá um capítulo inteiro sobre o meio ambiente. E agora, o seu IPA esteve assessorando o parlamento sobre o protocolo de Nagoya, não é isso? Sim. O IPA tem o protocolo de Nagoya para proteger, né, o respeito às nossas leis brasileiras, né? Porque nós temos as leis brasileiras com proteção das nossas florestas, coisa que ninguém tem mais no mundo, no protocolo de Nagoya, nós estamos inserindo. É que os países também têm os seus códigos florestais, que os países também respeitem as nossa legislação, mas que construam o seu. Então, o Nagoya, ele vem muito para que nós possamos inserir
as nossas leis brasileiras e que elas sejam respeitadas também. Então, é muito importante essa maneira que a gente trata o Congresso, mostrando aí que as relações internacionais têm que levar esse conhecimento de que a lei brasileira é a lei mais sustentável na produção agrícola do mundo. Eu vi também o Instituto Pensar Agro preocupado com a regularização das terras da União ocupadas irregularmente. No parlamento, como é que está isso, Bartolomeu? Sim, a regularização fundiária é uma pauta constante nossa. O que acontece com a regularização fundiária? Essas áreas da União, o Brasil tem um número muito grande de terras que é da União, e que o governo, nenhum dos governos federais anteriores a esse e outro, não conseguem ter ali o seu domínio. E tem áreas ali que devem ser aproveitadas, são áreas agricultáveis, né? São áreas que devem ser produzidas de acordo com a legislação daquele bioma. Para vocês entenderem, no bioma amazônico, na Amazônia, lá você pode usar somente 20% da sua área. Se você for investir, cidadão de São Paulo ou de Rio de Janeiro, no bioma Amazonas, você vai ter que respeitar o Código Florestal. Então, olha, eu vou ter que fazer essa propriedade economicamente somente em 20% daquela área. O restante eu vou ter que deixar para o meio ambiente. Então, isso traz esse compromisso diferenciado, né, que nós temos com a população, de proteger. E a regularização fundiária, ela vem nesse quesito. Essas áreas, muitas das vezes, umas foram os governos estaduais que abriram ali as porteiras para que dessem riqueza a esses municípios, né? Infelizmente, essas áreas ficaram sem regularização. E a gente está buscando essa lei de regularização, essa regularização fundiária, onde essas áreas que são realmente, que vão receber todos os protocolos, todas as exigências, elas sejam regularizadas e feita ali, vendida aqueles produtos, porque ninguém vai doar terra. A União não pode doar terra para ninguém. Ninguém pode dar nada para ninguém, a União principalmente. Então, ela vai ser regularizada. Aquele produtor vai pagar por aquela terra, que existe o VTN, que é o valor da terra nua, e ele vai poder usar aquela terra e ele vai poder ser dono. E ele sendo dono daquela terra, ele vai ter limites de fronteira onde ele vai ser fiscalizado. Então, se caso houver ali uma irregularidade de desmatamento ou, às vezes, uma outra queimada desnecessária, ele será punido, porque o governo, os órgãos fiscalizatórios, o IBAMA, todos vão ter ali aquela propriedade também, que as nossas propriedades são todas feitas por CAR. Hoje nós somos vigiados via satélite. A produção agrícola, a grande produção agrícola brasileira, ela é toda vigiada por satélite, ela é rastreada praticamente. Então, essas áreas que não estão regularizadas, que ninguém sabe quem é dono, elas estão ali abertas e deixando acontecer o que está acontecendo aí, aquela pequena parte denegrindo a imagem. Por isso nós estamos trabalhando fortemente essa lei de regularização fundial e licenciamento ambiental também, que é bom para todas as áreas do Brasil, elas estão em andamento, nós estamos discutindo para que logo, logo essas áreas sejam regulamentadas, essas áreas a que forem de apetite do produtor e que tem um histórico que é necessário, os protocolos serão regularizadas e aqueles ali ou pagarão por aquelas terras e elas serão, vamos dizer assim, vai parar de denegrir essa pequena parte da imagem do Brasil. Então, a regularização fundiária é fundamental, principalmente para a proteção do bioma amazônico. Muito bem, talvez aí eu faça um meia-culpa, a imprensa às vezes vê o lado negativo da coisa, isso que ele acaba de falar sobre a regularização de terra, às vezes aparece na imprensa como projeto da grilagem, quer dizer, deformando algo que é outra coisa, é a implantação e a regularização da presença do produtor nas áreas brasileiras. A mesma coisa com as estradas. Quando se mostram as estradas e aquela fila de caminhões presos no barro, porque não conseguem passar por ali, a impressão que se tem é tudo ruim. Como é que estão as estradas para o escoamento da produção de soja?
Olha, nós temos várias regiões que estão muito bem. O Ministério dos Transportes, aí, através do ministro Tarcísio, ele tem feito um empenho muito grande, né, para melhorar essa logística do Brasil, né. Um dos fatores que nós precisamos de melhorar muito, Josibal, é os modais, né. Os nossos modais aqui foram criados na época do nosso saudoso Juscelino Kubitschek para rodoviário, né, e o nosso país é um país continental. O mundo inteiro, qualquer país do mundo, o transporte de commodities agrícolas, minério e tudo, são feitos por ferrovias e hidrovias. Imagina só, nós estamos crescendo bastante, né, na ferrovia, que é um modal importante. Nós estamos inaugurando a Norte-Sul, Joséval. Eu era menininho e falava em Norte-Sul. Agora que nós estamos acabando de ligar ela do Porto de Santos até Itaqui, no Maranhão. Então, isso já traz aí uma esperança muito grande do desenvolvimento e a competitividade dessas áreas que estão no centro do Brasil e longe dos consumidores. Então, esses modais, eles são muito importantes para quê? Para você não ver aquela situação que você vê, rodovias que recebem muita chuva nessa época, rodovias que ainda não são pavimentadas, porque o nosso país é muito grande ali, apesar de alguns eixos já foram pavimentados, mas ainda é necessário muito mais, porque a nossa produção, ela cresce muito, Josébal. O ano passado, nós produzimos 124 milhões de toneladas de soja. Esse ano nós já vamos para 132 milhões. Então, imagina só, nós crescendo 3%, 4% ao ano. Quem no governo, infelizmente, tem essa dificuldade, não consegue acompanhar. Nós, do setor privado e produtores, temos feito muito parcerias com os estados, né? Coisas que as pessoas não sabem. Nós temos feito muita parceria com o Estado para que a gente possa também participar pagando projetos rodoviários ou ferroviários para que dê uma celeridade nisso. Então, a gente tem feito muito, mas ainda é necessário fazer muito, porque o Brasil, ainda segundo a FAO, tem que alimentar mais 1 bilhão de pessoas nos próximos 20 e poucos anos. Então, ainda nós temos um compromisso muito grande com as nossas estradas, ferrovias e hidrovias aqui no Brasil. Agora, o escoamento desses 132 bilhões aí de toneladas vem para o Porto de Santos ou vai para o Nordeste? Parte dele? Vai para o Arco Norte, nós temos falado. E esse eu estou falando só de soja. A nossa safra vai passar de 260 milhões de toneladas de grão, quando você coloca milho, soja, algodão, feijão e outros. Então, vai passar de 260 milhões. Mas grande parte disso é exportado. E a soja e o milho está sendo o carro-chefe. Então, grande parte hoje está indo para o Arco Norte, que é para esses portos ali no Rio Amazonas, né? Barcarena e outros, Itaqui no Maranhão, e agora estamos abrindo os do Nordeste também, Suape em Pernambuco, Ilhéus na Bahia, enfim, outros portos que são importantes quando essas ferrovias ficarem prontas. Então, hoje dividiu, o Porto do Santos não é aquela quantidade mais de caminhão que tinha. Grande parte da safra do Centro-Oeste, eu cito Goiás ali, Goiânia, onde eu moro, é o divisor. Dali para baixo vai para o sul, dali para cima vai para o norte. Então, isso já tem melhorado e desafogou bastante as nossas rodovias. E a tendência é cada vez melhorar. Hoje, os ministérios nos ouvem bastante. Nós temos também, dentro das nossas entidades, os braços ali, o Prologística, que desenvolve o meleiro para onde ir. Isso tudo é feito em consórcio aí com o governo federal, porque o setor privado ele tem mais habilidade com isso. Então, tem feito e tem dado certo. E eu creio que logo, logo nós vamos resolver essa questão de logística no Brasil. Bartolomeu, me ajuda. Eu acho que um dos erros históricos da nossa produção, da nossa economia e da própria mobilidade social é a questão da ferrovia. O Brasil abandonou, aqui no estado de São Paulo, nós tínhamos, eu citei aqui outro dia num programa, para a região São Paulo-Porto Epitácio, que é a região da Sorocabana, tinha 4 trens de passageiro, não tem nenhum mais. Você falou na ferrovia Norte-Sul, uma ferrovia leste-oeste. Tem um projeto nesse sentido também, não? Tem sim, ela está andando. A leste-oeste ela vai partir o Brasil ao contrário, a norte-sul, norte-sul, sul-norte, né? A outra é leste-oeste, pegando o Mato Grosso ali e saindo na Bahia, saindo nos portos do Nordeste. Então, já tem projetos sendo licitados em alguns trechos, isso é importante também. Essas ferrovias, elas precisam diversificar e ter mais rodovias. Quem já foi nos Estados Unidos, na Austrália, por exemplo,
A cada 100 quilômetros você passa em cima de uma ferrovia. Aqui nós andamos 200, 500 quilômetros e não achamos ferrovia. Um outro ponto, o transporte ferroviário de passageiros foi abandonado. Praticamente quem construiu ferrovia aí, além do Barão de Mauá, foi Dom Pedro II, há muitos anos atrás. Então, nós precisamos de retomar isso, que é muito importante para o Brasil. O parlamento está a par disso, o IPA está em cima dessa questão da ferrovia, também é um dos projetos, ô Bartolomeu? Com toda certeza, a gente sabe dessa importância, a gente viu, há vários anos a gente tem visto, na greve dos caminhoneiros a gente viu isso também, a importância de se ter modais, né, para a gente não deixar o país travar também, e também para ser mais competitivo. Então, nós, a ProSoja Brasil, juntamente com as entidades, tem trabalhado muito para que esses projetos deem andamento. Não somente os, tem vários outros que estão em andamento e trarão importância muito grande ao desenvolvimento do interior do Brasil. Senhores internautas, como os senhores viram, a presença do homem do campo é a presença da alma de um homem do campo no solo brasileiro. Por duas razões, técnica e emocional mesmo. Aquela figura do homem do campo, e que se eu compro na feira feijão rapadura, para que trabalhar, isso acabou. Hoje é altíssima tecnologia, mas o amor à terra continua. Aliás, esse amor do homem com a natureza e com a terra tem 2000 anos. O grande poeta Virgílio escreveu o epitáfio de seu túmulo, que está lá até hoje, em que ele diz: Mantua me genuit, nasci em Mantova, cessine agra rura dulcis. Cantei os pastos, os campos e os pastores. No Brasil, isso foi descrito por um dos maiores poetas nossos, que é o Menotti Del Picchia. Essa alma agrícola no poema Juca Mulato. Eu sempre cito o Menotti Del Picchia, que, na minha opinião, é um dos maiores poetas do Brasil. Um homem que consegue fazer a rima de uma locução verbal com um pronome e um substantivo. Silêncio com vêncio, né? Juca Mulato cisma, a sonolência vêncio. Vem da tarde que expira e da voz de um curiango, o narcótico de ar parado, esse veneno que há no ventre da treva e na alma do silêncio. Silêncio e vêncio. No final do poema, porque o Juca Mulato tem um amor impossível na fazenda, pela filha da patroa, ele quer fugir pelo mundo. Aí ele começa a ouvir a voz das coisas. Quer dizer, não é o homem falando com a natureza, é a onomatopeia, é a natureza falando com o ser humano. Juca começou a ouvir a voz das coisas. Era um brado. Queres tu nos deixar, filho desnaturado? E um cedro o escarneceu. Tu não sabes, perverso, que foi de um galho meu que fizeram teu berço? E a corrente que ia rolar para o abismo, Juca? Fui eu quem deu a água ao teu batismo. E uma estrela a fulgir, disse da etérea altura, fui eu que iluminei a tua choça escura no dia em que nasceste. Eras franzino e doente, teu pai te abraçou, chorando de contente. Será, doutor, a mãe disse. E o pai sensato, nosso filho será um caboclo do mato, forte como a peroba e livre como o vento. Bartolomeu Pereira, muito obrigado pela sua presença no programa Vamos Falar do Brasil. É uma satisfação estar com vocês aqui, né? Batendo esse papo, mostrando um pouco, né, do nosso agro brasileiro, da cadeia de soja, principalmente, o que ela representa, né, para o nosso país, para a geração de emprego, enfim, para o bem do Brasil. O agronegócio é um orgulho deste país. Muito obrigado a você.